Mateus capítulo 16, verso 13 ao 19. Amém? A palavra diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares da terra será desligado do céu. Quais são as bases de uma verdadeira igreja, amados? É sobre esse assunto que nós vamos falar aqui hoje. Nós queremos discorrer sobre isso. E o segundo fundamento: somente Cristo. Somente Cristo. 1 Timóteo 2,5 vai nos dizer o seguinte: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Apenas um. Não tem outro mediador se não for Cristo. Jesus disse: Ninguém vem ao Pai se não for por mim. No tempo de Lutero, amados, havia muitos santos, imagens, mas muitas imagens na igreja. E o povo acreditava que para cada coisa deveria pedir para um santo diferente. Será que hoje é diferente isso? Será que isso ainda acontece até hoje? Acontece, irmãos. E por que isso acontece até hoje? Pela desinformação. Pela desinformação. Quando você conversa com uma pessoa dessa, que acredita nesses santos, acredita num poste, acredita numa imagem qualquer, e se você for trocar uma ideia com ele, por que ele acredita naquilo, nem ele sabe. Porque ele foi instruído daquela forma. Ele passou a vida dele todinha comendo tatu, pensando que era galinha. Eu tenho certeza que vocês nunca vão esquecer desse tatu e galinha, né? Amados, por quê? Porque não foi orientado corretamente. Ninguém nunca falou para ele: olha, nunca apareceu um Lutero na vida dele para falar: olha, vai estudar a Bíblia, abre a palavra, vai estudar isso aqui para você ver o que você está fazendo de errado. Ninguém nunca falou isso para ele. Ninguém nunca instruiu ele a conhecer a verdade. E como nós vemos isso? E por mais que nós falamos e falamos para ele, já está doutrinado, já está na cabeça dele. É muito difícil uma pessoa dessa voltar atrás. Queridos, vale lembrar que essa prática ainda persevera até na atualidade. Para aqueles que não conhecem a verdade, nunca vão conhecer o verdadeiro Deus. Leiam a Bíblia, sejam bereanos, não acreditem em tudo o que falam. De tantos personagens que havia na igreja, que a pessoa de Jesus Cristo ficava de lado, e quase nada sabiam a respeito de Jesus. Não se falava de Jesus. Lutero lutou contra isso. Ele leu o Novo Testamento, ele falou: não é assim. Jesus tem que ser o centro da igreja. Por isso, amados, Martinho Lutero protestou por uma igreja cristocêntrica, onde Cristo fosse o centro das atenções, onde Jesus, amado, fosse o único a ser adorado, onde Jesus fosse o único a ser venerado, reconhecido. Foi Jesus, amados, quem morreu para nos dar a vida e levantar uma igreja.
Foi Jesus, amados, que entregou a vida dele naquela cruz, para que o teu povo fosse salvo. Somente Jesus é o nome que salva todos que o invocam. No livro de Atos 4:12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amados, olha só a questão de não conhecermos a verdade. As pessoas vão estar pedindo para uma parede, vão estar se ajoelhando para uma figura. A igreja deve orar somente ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Foi assim que Jesus nos ensinou. Quando orares, feche a porta do seu quarto e ore ao Pai que está nos céus e que tudo vê. Ele não ensinou a orar por mais nada. E tudo que pedires em meu nome, eu darei. Ele não mandou você orar para Paulo, para Pedro, para João. Não existe isso na Bíblia. E como é que as pessoas aprendem isso? Por que aprenderam dessa forma? Porque nunca consultaram a palavra, amados. Sempre comeram o que colocaram na mesa deles, sem questionar, sem perguntar. João 14, 13 e 14. João 14, verso 13 e 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele nunca falou para você pedir para outra coisa, para mais ninguém. Jesus nunca deu essa orientação. Ora ao Pai em nome de Jesus. Um cristão verdadeiro, amados, acredita que somente Jesus salva e somente Ele é digno de receber nosso louvor e ouvir as nossas orações. Não existe outra. Não existe outro caminho. Não podemos confiar em homens, pois assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o teu coração do Senhor. Jeremias 17, verso 5. Amados, vou dizer uma coisa para vocês: nenhum pastor ou qualquer outra pessoa tem o poder que Jesus tem ou merece a honra que só Ele merece. Por quê? Que muitas vezes nós colocamos as coisas acima de Deus, acima de Jesus. Por isso, amados, a igreja, ela deve estar firmada em Jesus e não em homens. Homens estão fadados ao fracasso. Homens estão fadados a errar. Jesus não, amados. E quando nós simplesmente olhamos só para o homem, nós também estamos fadados a errar. Aí eu te pergunto, amados, a sua igreja confia somente em Jesus para a salvação? Ou ela prega outra coisa que não é Jesus? Seja um bereano, vá consultar. Nós, amados, confiamos e acreditamos que somente Jesus pode salvar. Somente Cristo é o Salvador. E toda a glória seja dada a Ele. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.